o que é o sexo nesse sentido que a gente está tentando entender. E, ao mesmo tempo, o simples fato de saber o que é sexo ou saber fazer sexo não é suficiente para garantir a reprodução de uma espécie ou de uma sociedade. Por quê? Porque esse indivíduo que é gerado a partir desse fazer sexo, a partir da prática do sexo, ele precisa ser criado, ele precisa ser acompanhado, cuidado, para que ele possa crescer, amadurecer e eventualmente se tornar um indivíduo que eventualmente vai se reproduzir. Aí a gente chega então no gênero. O que é o gênero? O gênero é outra ideia que serve para diferenciar, com base no sexo, o papel que cada grupo de indivíduos vai desempenhar nessa reprodução social. Agora já é a reprodução da sociedade, não a reprodução da espécie, certo? O que a gente percebe então? Que tanto o gênero quanto o sexo são categorias de diferenciação, ou seja, que servem para definir e determinar funções, papéis, deveres sociais. Mas o que é uma categoria? A categoria é uma ideia que é produzida e reproduzida, compartilhada socialmente, dentro de um grupo de pessoas que se relacionam de forma significativa e que serve de base para orientar como essas pessoas devem se relacionar entre si, devem se relacionar consigo mesmo, na sua interioridade, na sua individualidade, como ela deve se relacionar com pessoas de outros grupos e como ela deve se relacionar com o mundo e as coisas do mundo em geral. Ou seja, as categorias, elas são princípios morais, elas são formas de regulação, logo, elas formas de regulação do comportamento. Então, elas são formas de governo, elas servem para governar. No mundo que a gente vive, a princípio, podemos dizer que temos 3 tipos de categorias. Categorias políticas, de governo, de Estado, categorias científicas e categorias religiosas. Tanto a ciência quanto a religião, elas são formas que a gente desenvolveu para tentar entender as coisas a partir da natureza delas, do que elas são naturalmente, entendendo que ao entender a natureza das coisas, nós atingimos aquilo que nós podemos chamar de verdade, e que, portanto, pode ser um princípio no qual nós possamos nos basear com segurança e com confiança para poder orientar o nosso comportamento. Só que a gente viu que mesmo considerando as coisas como elas são naturalmente, inclusive considerando as coisas como elas são naturalmente, é difícil defini-las, é difícil entendê-las. Por isso a gente fixa algumas categorias que são alguns entendimentos. E para que essas categorias servem? Por que é tão importante a gente entender essas coisas? Aí nós voltamos para a política. Porque são essas categorias que vão ser usadas para educar e para disciplinar aquele bebê que nasce do ato sexual, da reprodução. Então vai disciplinar esse indivíduo, certo? A gente vai usar essas categorias para educar e para disciplinar esses novos indivíduos que nascem de acordo com as regras e os comportamentos que eles devem ter dentro da nossa sociedade.